Olá, turma, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Nós vamos dar início aqui ao nosso livro de gramática, certo? Nós temos hoje os pronomes interrogativos, ok? Que são aqueles empregados em orações interrogativas diretas ou indiretas, certo? E são eles, né? O que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, certo? Um exemplo para fixar é uma frase que diz assim, ó, que dia é hoje? Percebam que o que, certo, é esse pronome interrogativo, certo? Que dia é hoje? Ok? Então, a seguir a gente vai ver um quadro, certo? Para vocês poderem fixar melhor, ok? Vamos observar aqui nesse quadro a classificação desses pronomes interrogativos, tá? Então, quanto à classificação, nós temos as variáveis, certo? Que é os pronomes interrogativos qual, quais, quantos, quanta e quantas, ok? Temos os exemplos aí, ó. Quanto custa a entrada? Quais os colares você vai levar? Então, são duas perguntas aí com dois pronomes interrogativos, certo? Então, quanto custa a entrada e quais os colares você vai levar, ok? Nós temos também como classificação as invariáveis, certo? Que são os pronomes interrogativos quem e que. Temos o exemplo aí, ó. Quem estava com Mariana na festa? Que teria acontecido com a Lavinha, certo? Então perceba, turma, que esse quadro ele exemplifica bem, né, tanto as variáveis quanto as invariáveis, certo? Nós temos as variáveis aí, mais uma vez, qual, quais, quantos, quanta e quantas, certo? E as invariáveis, quem e que. Há outras variáveis invariáveis? Sim, viu, turma? Eu só estou mostrando essas como exemplo, ok? Vamos só fixar aqui nesse quadro, certo? Os pronomes interrogativos, ok? Então, são aqueles usados na formação de perguntas diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso, ok? Então, temos um exemplo aí. Qual é o seu nome? Os principais pronomes interrogativos que nós já vimos, né, são as variáveis quem e que, e as variáveis qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas, ok? Que foi o que a gente acabou de ver no quadro anterior. Nós estamos aqui só fixando, certo, esses pronomes interrogativos, ok? No livro, turma, na página 95, vocês têm um texto, certo? No qual vocês vão fazer a leitura. E o texto diz assim, ó. A menina estava tão distraída estudando que nem viu a hora passar. De repente, assustou-se com umas pisadas que vinham em direção à porta do seu quarto. Quem está aí? Perguntou a menina com voz trêmula. Então, vocês vão finalizar esse pequeno texto, certo? Quem vai dar o final dessa história são vocês, certo? Então, usem bastante a imaginação, a criatividade e finalizem essa história, dando também o nome da menina e um título para essa história, ok? Então, é a primeira atividade que vocês vão realizar na página 95, certo? Na sequência, turma, nós vamos ver os pronomes relativos, certo? Que refere-se ao termo que vem antes, ok? Só um exemplo aqui que eu vou dar do próprio livro de vocês, da página 95 também, certo? Tem assim, ó, este é o relógio de cuja cor gosto, certo? E o outro exemplo é, este é o carro que Ana comprou, ok? Então, tanto cuja como o que são os pronomes relativos das frases, certo? Então, nas frases aparecem tanto os pronomes cuja, né, e que, e eles representam nomes que já foram mencionados antes, certo? E se relacionam com eles, ok? Então, o pronome relativo é aquele que se refere ao termo que vem antes, certo? Então, vamos observar aqui esse quadro, certo? Então, ó, quadro dos pronomes relativos, certo? Que eu fiz aqui para vocês observarem. Então, temos as variáveis no masculino e no feminino. No masculino, nós temos o qual, cuja, quanto. Os quais, cujos, quantos, certo? No feminino, temos a qual, cuja e quanta. As quais, cujas e quantas, que
flexionado no número também, ok? E temos as invariáveis: quem, que e onde, certo? Então, nossos pronomes relativos são esses aqui observados no quadro, certo? Então, turma, na página 96, vocês têm a atividade, né, relacionada aos pronomes relativos. Então, na primeira questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, certo? Então, a letra A são pronomes relativos que, quem, cuja e aquele. Vocês vão dizer se é falso ou verdadeiro, ok? Os pronomes interrogativos são usados em frases interrogativas. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Os pronomes relativos se referem a termos que vêm antes, verdadeiro ou falso. São pronomes interrogativos quem, que, qual e quantas, certo? Então, de acordo com a observação aqui desse quadro e as orientações anteriores, vocês vão dizer quem é falso e quem é verdadeiro, ok? Na segunda questão, turma, vocês vão substituir a hashtag por um pronome relativo e reescrever as frases abaixo, certo? Então, vocês vão fazer a leitura, certo, de cada uma das frases, substituir a hashtag por um pronome relativo adequado à frase, certo? Então, temos a letra A aí, ó, Luiz subiu na escada, era alto. Então, essa hashtag vocês vão substituir por um pronome relativo, certo? E todas as outras frases também, todas as hashtags, certo? Vocês vão substituir por pronomes relativos adequados à frase, ok? Na terceira questão, vocês vão escrever I para as frases que têm pronomes interrogativos e R para as frases que tiverem pronomes relativos, certo? Então, nós temos a letra A aí, ó. Não conheço o aluno que saiu, certo? É interrogativo ou é relativo? Quantas vezes falei para você não ir lá? Relativo ou interrogativo? Feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Relativo ou interrogativo? Quantos doces encomendei para a festa de Luísa? É interrogativo ou relativo essa frase? Essa é a casa onde moro. Essa frase é relativa ou interrogativa? Se você visualizar bem, dá para perceber quais são as frases interrogativas, certo? E as que sobrarem, naturalmente, são relativas, ok? Na quarta questão, também da página 96, vocês vão completar as frases com pronomes que estão entre parênteses, certo? Então, vocês vão observar quais são os nomes que estão em parênteses e completar cada uma das frases, certo? Na quinta, vocês vão seguir o traço e descobrir a frase e copiar essas frases de acordo com esses traços, né, que vocês vão seguir e vão circular na sequência os pronomes, ok? Na sexta questão da página 97, vocês vão observar os quadros, cada quadrinho abaixo. As palavras, elas estão embaralhadas, vocês vão descobrir que palavra é essa e classificar de acordo com o estudo sobre os pronomes, certo? Vocês vão descobrir cada palavrinha dessa, certo? E vão dizer se esse pronome é relativo, é demonstrativo, é possessivo, é interrogativo, certo? Se é um pronome pessoal do caso reto, ok? Então, observem primeiramente a palavra que vai ser formada, que vocês vão descobrir, certo? Na sétima questão, vocês vão completar os espaços a seguir com os pronomes interrogativos e adivinhar as respostas, certo? De cada pergunta dessa, ok?